Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de combinação de negócio. A gente vai dar continuidade em relação ao na nossa última videoaula. O que eu vou discutir nessa videoaula hoje, basicamente, que a gente discutiu na nossa aula de segunda-feira, falar, né, agora do reconhecimento e mensuração de ativos líquidos adquiridos e fazer o exemplo 4. E no próximo vídeo eu vou gravar o exemplo 5 para que vocês já estejam aptos para trabalhar na lista de exercícios, beleza? A gente já vem discutindo desde o início da disciplina, né, desde o início de combinação de negócios, que dos passos, né, um dos critérios do método de aquisição é a mensuração, o reconhecimento e mensuração dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos, né? E isso o CPC pede para ser reconhecido à parte, né, separadamente do goodwill. Bem, o CPC ele nos traz algumas condições para que possamos estar reconhecendo os ativos líquidos adquiridos. Já cansei de falar para vocês, né, que líquidos dos passivos assumidos, tá? O primeiro ponto é que os ativos adquiridos e os passivos assumidos, eles cumpram com as definições de ativo e passivo de acordo com CPC 00, né, a conceituação básica. Outra condição que o CPC pede para que seja cumprida, para que se possa fazer o reconhecimento desse ativo identificado e esse passivo assumido, é que esses ativos e esses passivos realmente façam parte da operação da combinação de negócios, que eles sejam identificados na operação da combinação de negócios, tá? E por fim, pode surgir algumas figuras de ativos e passivos que não estão na demonstração financeira da adquirida, né? E possam surgir e devem ser reconhecidos na combinação de negócios. O exemplo mais comum é o ativo intangível, né? Um exemplo comum em relação a isso. A gente vai ver também que numa combinação de negócios pode surgir alguns passivos também que não estavam presentes na demonstração financeira da adquirida antes da combinação de negócios, tá? Em geral, o ativo identificado, né, que está sendo adquirido, e o passivo que está sendo assumido, eles devem ser reconhecidos e mensurados pelo valor justo, beleza? E, bem, conceito de valor justo, eu acredito que vocês já estão bem familiarizados. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Uma coisa que ficou faltando aqui trazer para vocês é um ponto importante que a gente tem que eu quero destacar para vocês aqui é que quando a gente faz a mensuração desses ativos líquidos adquiridos, né, e os líquidos dos passivos que estão sendo assumidos, a diferença do valor justo para o valor que está lá na demonstração financeira da adquirida, né, essa diferença que a gente vai mensurar a mais-valia, né? A mais-valia é parte do ágio de uma combinação de negócios. Lembrando que o ágio ele vai surgir no momento que eu pago um valor acima do valor contábil da empresa. A diferença do valor justo para o valor contábil dessa empresa é a mais-valia. A outra parte, que é a diferença do valor justo para o valor realmente pago, é o goodwill. A mais-valia, ela é amortizada, tá? A gente vai ver agora nesse exemplo 4. A gente tem que ficar atento que cada ativo que está sendo identificado numa combinação de negócios, ele tem vida útil remanescente distinta em cada um dos ativos, né? Outros não vai ter vida útil, outro vai se realizar em algum momento se for vendido, né? Mas cada um se realiza de uma maneira diferente. Então a gente tem que ficar atento de quando for mensurar a mais-valia para cada ativo que está sendo identificado numa combinação de negócio, eu gosto de fazer de maneira separada para que a gente possa calcular a realização dessa mais-valia ao longo do tempo, beleza? Tem uns mosquitos aqui me incomodando. Vamos olhar aqui no exemplo 4. O PL da empresa B em 31 de X0 era de 10 milhões e o saldo dos estoques correspondia a 3 milhões. O seu ativo imobilizado está a seguir. Aí no ativo imobilizado tem veículos, máquinas, edifícios e terrenos. Beleza?
A empresa A adquiriu 70% das ações da empresa B, tendo sido definido como modo empregado para calcular o valor da transação a soma dos seguintes valores. Daí aqui é um método, próprio método de aquisição, né? O valor patrimonial dessa participação, a diferença do valor justo dos ativos líquidos identificados e o valor contábil do PL da própria empresa B, né, que no caso aqui é a mais-valia, e o goodwill, que eu estou dando aqui o valor, né, a diferença do valor justo atribuído ao negócio e o valor justo dos ativos líquidos da empresa B. Né? Isso aqui é o goodwill que eu já estou dando valor. Aí é que eu trouxe o valor justo dos ativos que estão sendo identificados. Né? Vamos considerar que os ativos identificados nessa combinação de negócio é o imobilizado e os estoques, beleza? Daí eu dei aqui o valor justo de cada um deles, no caso aqui o valor de mercado, mas lembrando que nem sempre o valor justo é o valor de mercado, beleza? Trouxe a vida útil remanescente de cada um deles, veículos, máquinas, edifícios, e eu falei aqui que os estoques foram totalmente vendidos em X1, beleza? Para a gente poder fazer a realização deles a posteriori à aquisição dessa combinação de negócio, beleza? Da operação dessa combinação de negócio. Então a gente aqui tem o valor contábil, tanto dos estoques quanto dos ativos imobilizados, e o valor justo de cada um deles. E peço para. E outra informação é que 31/12 de X1, o PL da empresa B passa a ser 15 milhões. Era 10 milhões em X0 e um ano depois, no exercício seguinte, passa a ser 15 milhões. Considerando que ela não teve aumento de capital, somente pelo lucro, e não teve distribuição de dividendos, a gente pode considerar que o lucro em X1 foi de 5 milhões. Peço para registrar a aquisição e apurar o resultado do investimento em X1. Beleza? Valor patrimonial é o PL em 31/12 de X0 vezes 70%. Valor patrimonial do investimento, 7 milhões. Aí aqui a diferença do valor justo e o valor contábil para cada ativo que está sendo identificado na combinação de negócio. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer assim que fica melhor. Deixa eu só ver se eu consigo. Cadê formas? Aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Aí a gente pode. Sem preenchimento. Deixa eu gravar. Aqui, a diferença do valor justo e o valor contábil de cada ativo que está sendo identificado nessa combinação de negócios, multiplicado pela nossa participação, a gente acha o quê? A mais-valia, né? Isso aqui é a mais-valia dessa combinação de negócios, beleza? Então, a combinação de negócios é a soma do valor patrimonial, a mais-valia e o goodwill, que eu já dei o valor, 2 milhões de reais. Tá? Daí, fazendo o reconhecimento da combinação de negócios em si, a gente vai ter débito em investimento, 7 milhões, débito em ágio, né, por diferença de valor de ativo ou a própria mais-valia, 2.660.000, débito em goodwill, 2 milhões, crédito no disponível, seja banco, seja o que for, é a soma dessa combinação de negócios, beleza? A posteriori, eu dei o PL da empresa B aqui de 15 milhões. Ou seja, levando em consideração que não teve aumento de capital e não teve distribuição de dividendos, a gente pode dizer que o resultado da empresa B foi de 5 milhões em X1. Nós, como controladora, temos que reconhecer a equivalência patrimonial sobre o nosso investimento, né? Nossa equivalência patrimonial seria o quê? Os 5 milhões vezes 70%. Isso vai dar 3 milhões e meio, beleza? Porém, a gente teve a realização da mais-valia. Veículos, a gente teve uma mais-valia de 140 mil, só que uma vida útil remanescente de 2 anos. Então, 70 mil da mais-valia de veículos se realizou em X1. E a mesma coisa, máquinas, mais-valia de 140 mil, vida útil de 5 anos, então 28 mil
da mais-valia de máquina se realizou em X1, 840 mil de edifícios, mais-valia, perdão, vida útil de 10 anos, 84 mil da mais-valia de edifícios se realizou em X1, e eu disse para vocês que todo o saldo de X0 foi realizado em X1 em estoques, então em 700 mil. Ao todo, a realização da mais-valia X1 foi de 882 mil. Tá? A realização da mais-valia, ela sai do resultado de equivalência patrimonial, beleza? Então, o resultado de equivalência patrimonial que a gente encontrou em X1 de 3 milhões e meio, né, que a gente encontrou, a gente tem que ser reconhecido em X1, a gente vai deduzir desse resultado de equivalência patrimonial 882 mil da realização da mais-valia, beleza? E aí, como que a gente pode fazer esse lançamento? Eu disse para vocês que a gente pode fazer de duas maneiras, né? Debitar o ajuste de equivalência patrimonial de 3 milhões e meio e creditar resultado ou receita de equivalência patrimonial. Aí vocês, eu sempre coloco o resultado, né? Equivalência patrimonial 3 milhões e meio e posteriormente débito em resultado, deu um delay aqui, tá, gente? De equivalência patrimonial de quanto? 882, né? 882 e crédito em mais-valia. Claro que essa mais-valia ela vai poder estar separada por ativo que ela é relacionada, tá? Então seria mais-valia de veículos de tanto, mais-valia de edifícios de tanto, mais-valia de que mais? Estoque e de máquinas, né? A gente poderia abrir isso aqui, tá bom? Vou botar assim só para a gente ir um pouco mais rápido. Ou a gente pode fazer um lançamento tudo de uma vez. Vou debitar ajuste de equivalência patrimonial, 3 milhões e meio. Vou creditar mais-valia 882 mil e vou creditar resultado de equivalência patrimonial. Beleza? Quanto? 2 milhões e 618, né? Show? Então é isso que eu queria trazer para vocês. O reconhecimento dos ativos líquidos adquiridos, eles devem ser, e dos ativos líquidos dos passivos, né, que estão sendo assumidos, ele deve ser pelo valor justo. A diferença desse ativo, valor justo, desse ativo identificado, né, líquido dos passivos, numa combinação de negócio, a diferença do valor justo para o valor contábil, a gente calcula a mais-valia. Essa mais-valia ela se realiza ao longo do tempo, dependendo da vida útil remanescente desses ativos, e essa realização deve sair do resultado de equivalência patrimonial, beleza? Uma figura interessante que pode surgir aqui, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns itens é possível que ache necessidade de reconhecer ativos e passivos que não estão reconhecidos, não estavam reconhecidos nas demonstrações contábeis antes da combinação de negócios, passa a ter que ser reconhecido. Um dos exemplos é o ativo intangível. Um outro exemplo que pode surgir é alguns tributos sobre o lucro, algumas figuras. Quando a gente faz, né, por exemplo, aqui, a gente está reconhecendo um valor, um ativo pelo seu valor justo, no qual existe uma diferença entre valor justo e valor contábil, né? Isso pode gerar, a posteriori, uma tributação que deve estar sendo reconhecida no ativo, né? Vai surgir aqui a figura do... Cadê? Né? Alguns tributos sobre o lucro. O adquirente ele vai ter que contabilizar potenciais efeitos fiscais
de diferenças, essas diferenças entre valor justo e valor contábil desses ativos que estão sendo reconhecidos numa combinação de negócio. Pensa só, a gente reconhece, um ativo está reconhecido a seu valor contábil, a gente passa a reconhecer ele pelo seu valor justo, uma diferença positiva aí, né? Essa diferença positiva, ela entraria como ganho na DRE, e esse ganho seria tributado lá, por exemplo, se a gente fosse fazer, se fosse mensurado o valor justo, o ajuste ao valor justo seria ser tributado lá normalmente. Essa diferença tributada, o adquirente ele tem que reconhecer alguns potenciais efeitos fiscais, que acaba sendo reconhecido como passivo diferido, beleza? Eu vou deixar para a gente entrar no âmbito do exemplo em si no próximo vídeo, tá? Mas essas figuras acabam surgindo quando a gente está discutindo mensuração de ativos identificados numa combinação de negócios e passivos assumidos, beleza? Vamos parar por aqui. Na próxima aula eu já entro, a gente vai terminar de falar sobre, vamos falar de participação dos não controladores, falar sobre mensuração do goodwill, e aí eu entro no exemplo 5, beleza? Galera, aquele abraço.